Muito bem, muito bem, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inteligência emocional. Muito legal. Mandando aqui, já convidando as pessoas para entrarem na nossa aula de hoje. Muito bem. Isso aí, gente. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Ricardo Borges aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa aula de hoje. Vamos nessa aqui. Hoje nós vamos iniciar mais uma jornada, né? Jornada do conhecimento. Sobre esse tema extremamente importante que eu amo. Considerada a soft skills do futuro, hein? Inteligência emocional. Olha o Cleuber aí, a Ione. Sejam bem-vindos. Que maravilha. Gente nova no pedaço aí, ó. Inteligência emocional. Vamos nessa aqui, hein? Gente, inteligência emocional. Pessoal, inteligência emocional é a capacidade de uma pessoa de reconhecer e lidar com as suas emoções e sentimentos, tendo assim a capacidade e a habilidade de usar as suas emoções em benefício próprio, ou seja, a seu favor, de usar essas emoções a seu favor. E também, gente, reconhecer isso nas outras pessoas. Olha que legal isso. Além de você usar isso, essa habilidade, essa capacidade a seu benefício próprio, de reconhecer suas emoções, saber lidar com seus sentimentos, você ainda consegue reconhecer isso nas outras pessoas. Então, o que eu quero dizer para você? São as nossas emoções que guiam as nossas decisões. São as nossas decisões, aquelas decisões que nós tomamos diariamente, o tempo todo. O tempo todo você está tomando decisão. Você sabia quantas decisões nós tomamos por dia? Eu já falei aqui em algumas aulas. Como a gente está fazendo reciclagem aqui, até é bom eu falar de novo. Nós tomamos de 35 a 70 mil decisões por dia. Isso é uma pessoa normal. Um empresário, por exemplo, aí deve tomar muito mais decisões, umas 100 mil decisões por dia. Isso é pesquisa, hein? Pesquisa da associação, uma associação americana. 70 mil decisões. Gente, desde a hora que você acorda, você está tomando decisão. Então, são as nossas emoções que guiam as nossas decisões. Então as nossas decisões, essas que nós tomamos todos os dias. Se você não está num dia muito legal, as suas decisões não vão ser muito boas. Então, trate de se motivar, de se reativar aí nas suas emoções diariamente para você conseguir superar o seu dia com sentimentos e emoções melhores. E também a forma como lidamos, né, com os desafios que enfrentamos no nosso dia a dia. Isso é inteligência emocional. Isso é você trabalhar o seu emocional. Como que eu faço isso no meu dia a dia? São escolhas. Você tem escolha. Você pode escolher se o seu dia vai ser bom ou se o seu dia vai ser muito ruim. Gente, emoção. Tudo tem emoção. Por menor que seja essa emoção, elas existem. Elas vão existir em qualquer tempo ou situação. Em qualquer tempo ou situação. Elas vão existir. Por menor que ela seja. Quero te passar aqui, ó. Presta atenção. Uma pesquisa que foi feita pela Organização Mundial de Saúde. Nunca houve tantas pessoas ansiosas no Brasil e no mundo como nos últimos tempos. Por falar nisso, o Brasil já era líder, né, nesse ranking.
líder mundial nesse ranking da ansiedade. Isso segundo pesquisa da OMS, Organização Mundial de Saúde. A incidência mundial de depressão e ansiedade, gente, ela cresceu muito. Sabe quanto? 25%. 25%, isso mesmo. Principalmente por conta da pandemia. Pessoas muito ansiosas, pessoas com depressão. Depressão tem a ver com qual emoção? Depressão tem a ver com a emoção da tristeza. Depressão tem a ver com a pessoa viver muito o quê? Lá no passado. Gente, em 100%, nós temos que viver o quê? 10% só lá no passado. 20% no futuro, para você programar o seu futuro. E 70% aqui, ó, no presente, presencial. Para viver sua vida no presente. O passado é só para você consultar. Então, depressão tem a ver com o quê? Tristeza. Tristeza, passado. Coisas que você já viveu. Ou coisas que você já fez. E a ansiedade? A ansiedade tem a ver com o quê? Futuro. Com coisas que não aconteceu ainda. Com coisas que você quer que aconteça e ainda não chegou. E eu fico ansioso. Eu quero que chegue logo. Eu quero sair desse problema logo. Eu quero resolver isso logo. Eu quero ir para frente logo. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Então, depressão e ansiedade aí, ó, aumentou na sociedade mundial, principalmente no Brasil, em 25%. Principalmente por conta da pandemia. A pandemia acabou de estragar muita gente aí. É muito preocupante isso, gente. Muito preocupante, muito preocupante. Temos que ligar o alerta aí para esses fatos. E temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Isso se trata de ter o que? Inteligência emocional. Que é o tema que nós vamos falar hoje, que é o tema que nós vamos discutir aqui hoje. Essa capacidade, essa habilidade que nós vamos discutir aqui hoje nessa aula. Você está tendo aí inteligência emocional na sua vida? Você está sabendo controlar esse estresse, essa ansiedade, essa depressão que às vezes bate na gente aí? Você vivendo muito no passado. Ansiedade que você está querendo viver o futuro, querendo resolver muita coisa. Então, inteligência emocional. Temos que trabalhar isso o tempo todo na nossa vida. Como eu disse aqui para vocês agora há pouco, será uma das soft skills do futuro. Das profissões comportamentais. Habilidade comportamental que a gente precisa de ter. Para quê? Para a gente ter melhores condições de tratar a nós e as outras pessoas. Ter condições de ter pressão. Ter pressão, não é depressão não. É de ter pressão, de sofrer pressão, de ir para cima, de conseguir resolver problema. E o futuro está próximo aí, hein? Vai ser uma das soft skills do futuro e o futuro está próximo aí, hein? Você sabe aí lidar com a sua inteligência emocional hoje? Gente, saber lidar com a nossa inteligência emocional é imprescindível. Você ter controle emocional. E aí? Você tem lidado bem aí com a sua inteligência emocional? Tem testado aí as suas capacidades e as suas habilidades emocionais? Gente, isso tem que se tornar um exercício diário, um exercício constante na nossa vida. Tem que haver constância nesse quesito. Nós temos que ligar esse alerta aí para a gente não cair nesse percentual aí, desses 20% aí, dessa galera que está aí na depressão, que está aí nesse sentimento terrível aí, que é ansiedade, quer resolver problema. Então, fica atento aí para a gente não cair nisso aí. Depressão, passado. Ansiedade, futuro. Então você está vivendo muito, você está muito deprimido, você está com depressão, você está vivendo muito lá no passado. Você está com muita ansiedade, você está vivendo lá no futuro. No futuro é 20%, passado é 10%. E aí, você não vive o seu presente, porque você fica muito ansioso, você está vivendo 70% lá no futuro, ou então você está vivendo 70% lá no passado. Sai dessa. Vai para cima.
Vamos trabalhar isso aí, vamos trabalhar essa ansiedade, trabalhar essa depressão aí para sair dessa. Sair desses vales aí, sair ir mais para os picos. Então fica aí esse alerta, hein? Isso você só consegue fazer se você buscar conhecimento sobre esse tema aí, ó, extremamente importante. Essa aqui, por exemplo, é a 12ª aula que nós estamos fazendo. Se você quer conhecer um pouco mais de inteligência emocional também, vai aí nas nossas aulas que eu fiz aí para trás aí e busca lá o conhecimento. Tem muita coisa boa lá. Eu venho fazendo uma reciclagem, venho trazendo uma coisinha nova, outra, mostrando para vocês aqui o que é a inteligência emocional, o quão importante ela é na nossa vida. É o que vamos fazer aqui hoje. Vamos dar continuidade nisso aqui. Então vamos nessa aqui, ó. Então hoje nós vamos fazer mais uma aula, mais uma vez, aprender mais um pouquinho sobre esse tema fantástico, que é o poder da inteligência emocional. É o nosso tema da aula de hoje, inteligência emocional. O poder da inteligência emocional. Como que isso melhora a nossa vida? Como que você conhecer esse tema, você conhecer essa habilidade, como que isso melhora a sua vida? Então, na semana passada, nós falamos sobre o livro de Daniel Goleman, que ele escreveu lá em 1995, que foi um divisor de águas para quê? Para a questão sobre a inteligência. O Goleman é um psicólogo americano, escritor, cientista, jornalista. Ele escreveu um novo conceito sobre a inteligência emocional, né? Então, o Goleman fala que inteligência emocional é a capacidade de uma pessoa de gerenciar seus sentimentos, de modo que eles possam ser expressados ou expressos de forma apropriada e eficaz, ou seja, de maneira equilibrada. Então, tem que sempre existir um equilíbrio na nossa emoção, no nosso dia a dia. Tem o estresse? Tem. Ele vai existir? Vai. Tem a depressão? Tem. Ela vai existir? Vai. Tem a ansiedade? Tem. Ela vai existir? Vai. Ela vai vir? Vai. E você tem que o quê? Só equilibrar isso. Saber como que... O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo uma ansiedade muito grande? O que está me causando essa ansiedade? Nós vamos falar sobre isso aqui na aula. Inclusive eu vou dar algumas dicas para vocês aqui hoje com relação a isso. Como que eu posso controlar essas minhas emoções? A gente controla a emoção na raiz, gente? Não, a gente controla o quê? Os sentimentos, porque o sentimento é a raiz daquela emoção básica. Então você controla o sentimento, você dá um nome para o sentimento. Porque o medo, ele tem vários medos, vários tipos de medo. A tristeza tem vários tipos de tristeza. E daí você tem um sentimento que pode ser também só o medo. Medo de quê? Que pode ser uma ansiedade. Ansiedade vem de quê? De futuro, de querer as coisas rápido. Então vamos lá. Então, de maneira rápida aqui é você equilibrar suas emoções, de maneira simples. Diz também o Goleman, ele disse que o controle das emoções é extremamente essencial para o desenvolvimento da inteligência de uma pessoa. Que antes, gente, quando o Goleman publicou esse livro lá da inteligência emocional, que falava sobre a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, lá em 1995, lá nos Estados Unidos, esse livro, gente, ele transformou a maneira das pessoas, ou de nós pensarmos, de conceituar a inteligência. Pensar sobre o que é ser inteligente. Porque antes, inteligência era só racional. Ele conceituou também que nós temos duas mentes, a racional e a emocional. Que antes os cientistas só pensavam que só tinha uma. Só existia uma mente. Só era a mente racional, que era medido só por ela. Foi onde um psicólogo, um francês chamado Alfred Binet, já havia criado lá em 1900 o conceito do coeficiente intelectual, o chamado QI. Então só se media as pessoas pelo QI. Não tinha outro tipo de inteligência. Eles não tinham descoberto ainda.
a inteligência emocional. Só que na Bíblia já tem inteligência emocional há mais de 2, 3 mil anos atrás. Depois eu vou trazer um texto aqui para vocês. É muito interessante isso. Só que nós só descobrimos isso em 1995. E o francês, o Alfred Binet, lá em 1900, ele criou esse conceito de coeficiente intelectual, que é o QI. E o interessante que foi o seguinte, que ele, quando ele criou, o Binet criou esse conceito aí, do QI, ele foi mesmo para ajudar, gente, foi para ajudar a identificar as crianças que tinham dificuldade de aprendizado. Ele criou esse conceito do QI para ajudar as crianças que tinham dificuldade de quê? De aprender. Daí esse conceito pegou como sendo uma forma de medir a nossa inteligência intelectual. Olha que legal isso. Mas só existia isso na época, lá em 1900, só existia isso até 1995. Ou seja, 95 anos depois. E Goleman também explicou que as nossas mentes racional e a emocional juntas, elas moldam o quê? O nosso destino, a nossa vida, o nosso caminho. Não é só o racional que determina o que fazemos. Que existem duas mentes. Então não é só o racional que determina isso. Que existe uma outra mente, que é a, o quê? A emocional. Descobriu lá, em 1995, que juntas elas efetivamente influenciam o nosso destino. Principalmente o emocional, gente. Principalmente o emocional. Por quê? Porque o nosso emocional, ele só é responsável, sabe por quê? Por 95% das nossas decisões. Sou eu que estou falando isso não. Isso foi descoberto cientificamente pela neurociência. Pela neurociência. 95% das nossas decisões é tomada no nosso emocional. E só 5% é o racional. Você sabia disso? Meu Deus. Então nós somos 95% emocional. Então, na verdade, o racional, ele somente fica ali, ó, tentando justificar por que aquela decisão foi tomada. Por que aquela decisão já tinha sido tomada. Já tinha sido tomada já no emocional há muito tempo. Inclusive, eu tenho um curso de neurovenda que eu explico exatamente isso aí. Mudou o conceito. As pessoas hoje ficam vendendo no racional do cliente. Você fica vendendo no racional do cliente, ele vai só chamar atenção em 5% do cliente. Então, tem que vender no emocional. Tem que vender no emocional. Isso é inteligência emocional. Gente, segundo o Goleman, a consciência das emoções é fator essencial para o desenvolvimento da nossa inteligência como seres humanos. Nós temos que desenvolver a nossa inteligência emocional. Gente, se não formos capazes de lidar com as nossas emoções, estamos fadados ao fracasso, ao insucesso. Inteligência emocional. Acabar com as nossas carreiras profissionais, se não tiver inteligência emocional. Simplesmente porque não temos inteligência emocional. Simplesmente não é, né, gente? Não é só simplesmente, não. É efetivamente por não ter controle das suas emoções. Mais uma vez está aí, a inteligência emocional. Gente, muitas pessoas, elas são contratadas pelo quê? Pelo QI, pelo racional, pela inteligência de conhecimento técnico que essas pessoas têm. E na sua maioria elas são demitidas por quê? Por comportamento. Não sabe lidar com o outro, por não ter controle emocional, por não saber lidar com outras pessoas, que é um dos pilares da inteligência emocional, que é o quê? O relacionamento interpessoal. Por falta de empatia,
ou por falta de gestão das emoções. Então nós precisamos efetivamente de quê? De entender muito desse tema que eu tenho trazido aqui para vocês. Para quê? Para que possamos efetivamente trabalhar as nossas emoções no nosso dia a dia. Eu tenho trazido aqui para vocês muitos exemplos para você sobre como que nós podemos fazer isso constantemente. O que? Controlar a nossa inteligência emocional, trabalhar a nossa inteligência emocional. Eu tenho trazido aqui muitos exemplos para vocês. Por quê? De novo, é muito sério. O controle das emoções pode destruir vidas, gente. Pode destruir vidas. Um estresse que você tiver aí, ó, um descontrole emocional pode tirar vidas. Daí você liga a TV lá e vê lá, ó, que uma pessoa matou a outra. Por quê? Descontrole emocional. Simplesmente assim, descontrole emocional. Até na psicologia, a gente chama isso de sequestro da amígdala. É isso mesmo. Você sabia que nós temos uma área no nosso cérebro que fica localizada ali no sistema límbico, cérebro emocional, que é responsável por respostas emocionais relativas aos nossos comportamentos? Você sabia? Essa área lá que temos no nosso cérebro límbico, ela chama amígdala. Não é a amígdala daqui da garganta, não. É a amígdala cerebral. Procura aí, depois você dá um Google aí para você ver como que é importante a gente ter esse conhecimento no nosso cérebro. A gente nunca se conheceu tanto do cérebro humano como nos últimos 20 anos. A amígdala é uma das principais áreas do nosso cérebro que controla o quê? A agressividade. Ela é responsável pela detecção e geração de manutenção das nossas emoções. Ela que fica ali, ó, tô seguro, não tô seguro, tô seguro, não tô seguro, tô seguro, não tô seguro, o tempo inteiro. Controlando o quê? As nossas emoções. Isso está relacionado ao quê? Ao medo. Isso mesmo, ao medo. Ela também é capaz de fazer o reconhecimento facial. Se tem alguma agressividade, se tem algum estresse, se tem alguma coisa para pressionar expressões na face, de quê? Do medo. E ela faz mais, hein? Ela faz você ter coordenações e respostas apropriadas sobre qualquer tipo de ameaça e perigo. O que é isso? Instinto, reação. Quando você age é uma coisa, quando você reage é instintivo. É sobrevivência pura. Então, isso mesmo. Ela faz você reagir automaticamente. Qualquer tipo de ameaça, você vai reagir instintivamente. E pode fazer uma besteira a qualquer momento. Pode fazer uma besteira, se você não tiver controle emocional, você vai fazer uma besteira. O estresse emocional, por isso que chamamos de sequestro da amígdala. O emocional sequestra a amígdala. O seu emocional fica abalado. A pessoa dá um apagão cognitivo. Pronto. Não sabe mais o que fez, mas ela fez. Ela reagiu. Reagiu o quê? Instintivamente. Isso, gente, é sobrevivência. Sobrevivência pura. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Se você não tiver controle emocional, estaremos sujeitos a esse fenômeno. O sequestro da amígdala. Então, a inteligência emocional é considerada hoje a habilidade mais importante que precisamos ter. Precisamos conhecer, precisamos praticar no nosso dia a dia. Inteligência emocional. Está sendo muito falado, muito divulgado, principalmente aí nas redes sociais. Eu tenho feito aqui, essa aqui, volto a falar, é a 12ª aula que a gente faz aqui sobre inteligência emocional. Se você quer conhecer um pouquinho, volta lá nas aulas lá anteriores, você vai ver muita coisa importante que vai te ajudar aí no seu dia a dia. Então, gente, a inteligência emocional foi considerada uma das soft skills do futuro. Tá lá na relação, procura aí,
eu não me engano, acho que são 11 soft skills que vão ser consideradas as melhores soft skills do futuro. Soft skills quer dizer o quê? Habilidade comportamental. Você tem que ter essa habilidade comportamental. Até a habilidade de resolver problemas, ela está classificada lá. Você tem que ter essa habilidade. Você hoje está correndo de problemas aí, você tem que ter essa habilidade de resolver problema, hein? Chegando muita gente aí, a Luana, a Paula, a Grace, a Ione, Cleuber, a Grazi, Neidinha, Moniquinha, sejam todos e todas muito bem-vindas. Que maravilha vocês aí hoje. Gente, a inteligência emocional foi considerada uma das soft skills do futuro, ou seja, uma das habilidades comportamentais que serão exigidas para as pessoas entrarem nas empresas, principalmente as grandes empresas, será a habilidade comportamental exigida, uma das soft skills do futuro. E diga-se de passagem, o futuro é para ontem. Hoje as coisas estão andando muito rápido. As pessoas não estão tendo nem paciência. As pessoas pedem uma pizza hoje aí, ó. Outro dia eu vi um amigo meu falando isso, eu achei extremamente interessante e é verdade. Um amigo meu falou numa das pregações dele aí, o pastor Gilvan, falou numa das pregações dele aí, que as pessoas não estão tendo paciência mesmo não. Pede uma pizza aí, 40 minutos para a pizza chegar. Parece que é uma eternidade. 40 minutos, fica ali no relógio olhando, meu Deus do céu, a pizza não chega, o que é isso? O que está acontecendo? 40 minutos. Gente, 40 minutos você esperava a pizza, até uma hora e meia você esperava a pizza dentro da pizzaria. Hoje as pessoas querem bater o dedo assim, a coisa está chegando na porta. E uma das coisas que as pessoas mais olham hoje, ó, pra você ver como que tá a ansiedade das pessoas. Uma das coisas que as pessoas mais olham hoje é o quê? Vai lá no iFood, olha lá no iFood e já vê lá, eu quero comprar uma pizza. Deixa eu ver aqui, essa aqui tá com o menor tempo, 20 minutos, vou comprar ela. Tuf, vai lá e clica nela. É assim ou não é? Fala aí pra mim. Ó, o Gustavo chegou aí, Gustavo Barbosa, seja bem-vindo, Gustavo. Então as pessoas estão vivendo uma ansiedade completa. Temos que controlar isso, temos que trabalhar a inteligência emocional. E nós estamos falando de futuro aqui, não estamos falando de futuro daqui a 10 anos, 20 anos, não. Nós estamos falando de 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo estourando. Isso vai ser cobrado. Uma das soft skills, uma das habilidades comportamentais mais importantes que vamos ter que ter. Quem não tem, trata de dar um jeito de conhecer a inteligência emocional aí. Fazer uns cursos, fazer uns treinamentos, para você ter inteligência emocional, controlar, equilibrar a sua inteligência emocional. Então é tempo que começar isso aí já para ontem, a entender o funcionamento dessa habilidade e já começar a treinar e praticar para não ficar para trás nesse quesito aí, hein? Que aí é a dica, essa habilidade aí extremamente importante. Gente, não é só para nossa área profissional não, gente, é para tudo. É para tudo. A inteligência emocional é para a vida. Inteligência emocional é para a vida. Pega esse código aí, ó. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Deus abençoe você também, meu querido. Então, inteligência emocional é para a vida. Por isso, inteligência emocional nunca foi tão importante como nos dias de hoje. Então pega esse código aí, começa a aprender, começa a ir para treinamento, começa a buscar isso aí para a sua vida. Você precisa e deve conhecer mais a fundo sobre essa habilidade. Fazer treinamento que trabalhe efetivamente as suas emoções, para você se destravar, se desbloquear, se controlar, se equilibrar e ter comportamentos melhores, mais assertivos, mais efetivos e com resultados mais positivos. Isso é buscar conhecimento sobre a inteligência emocional, sobre buscar o equilíbrio seu das suas emoções, sobre o assunto.
Porque vai com certeza te trazer muitos benefícios, tanto na vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então, às vezes as pessoas se sentem aí ansiosas, falam assim, ah, não, eu sou ansiosa mesmo. Pronto. Você já está confirmando que você é uma pessoa ansiosa e tem uma crença de ansiedade, e isso atrapalha a sua vida. Daqui a pouco você tem uma doença aí, por quê? Porque está vivendo o tempo inteiro, o tempo integral, ansioso. Isso é bom? Não. É bom, equilibrado. Nós temos que ter um certo grau de ansiedade, sim, mas equilibrado. Você não precisa se matar por isso. Ah, mas o meu é equilibrado. Você rói unha? Você fica estressado quando as coisas não acontecem muito rápido para você? Então não está equilibrado, não. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Nós falamos lá na aula passada também de que? Da neuroplasticidade. Neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de quê? De reaprender qualquer coisa. Reaprender, reorganizar qualquer coisa. Porque quando acontece algum fato, acontece alguma coisa em nossa vida, você dá um significado. Eu já falei isso aqui nas outras aulas. Tanto de pensamento, que é um diálogo interno que nós temos, quanto de fatos que aconteceram na sua vida. Existiu um fato, esse fato aconteceu, teve uma emoção. Sempre vai ter algum tipo de emoção. Sempre. Você deu um sentimento, você reconheceu o sentimento naquela emoção que aconteceu. Você deu um significado para aquilo. Desse significado você vai instalar uma crença. Isso é fato, gente. Aconteceu um fato, teve uma emoção, você deu um sentimento, teve um sentimento daquela emoção, você deu um significado para aquilo, aquilo vai instalar uma crença em você. Instalou uma crença em você, você vai ter o quê? Comportamentos, hábitos, em cima daquilo que você aprendeu, em cima daquela crença que foi instalada, em cima daquele fato que aconteceu um dia com você. E você tem determinados resultados hoje por causa de determinadas crenças que estão instaladas aí em você. E se você tem uma crença limitante, ela vai ficar te limitando pro resto da vida. Por quê? Porque aconteceu um fato ou aconteceu um pensamento, eu sempre penso dessa forma. E você pensando dessa forma, vai ter uma comunicação com você. Essa comunicação vai virar o quê? Uma emoção, um sentimento que você vai dar um significado, que vai instalar uma crença. Vai virar a mesma coisa, é um ciclo. Pensamento é uma comunicação, um fato é um tipo de comunicação. Vai ter uma emoção, vai ter um sentimento, que você vai dar um significado, que vai ter uma crença, que você vai começar a se comportar de acordo com a crença que você instalou em você. E dessa crença você vai começar a ter o quê? Os seus comportamentos. Então, a neurociência veio e nos trouxe o quê? A neuroplasticidade, sabendo que o quê? Que nós temos a capacidade de mudar qualquer coisa dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, fazer uma conexão de novas trilhas neurais para que você ressignifique aquilo que aconteceu com você um dia, ou algum pensamento errado que você teve, que está reverberando aí dentro de você, que você instalou uma crença determinada e que você está tendo comportamentos e resultados hoje com relação a isso. Então nós damos significado para as coisas, mas isso não quer dizer que esse significado tem que ser para a vida toda. Não, você pode ressignificar isso. Se você quiser ressignificar isso, você pode ressignificar isso. E será importante para você. Só se fizer sentido. Se fizer sentido para você ressignificar determinadas coisas, você vai ressignificar. Você pode fazer isso. Você pode ressignificar e criar um novo fato, criar uma nova versão daquele fato que aconteceu. Uma nova emoção para aquele momento que aconteceu. E assim você pode e vai poder ter uma vida melhor. Gente, isso é inteligência emocional, isso é neurociência. Porque determinados
fatos, coisas, ou até mesmo pensamento que nós tivemos ou temos, podem bloquear determinadas áreas da nossa vida. Daí você não avança em determinadas situações, tem medo de determinadas situações, por quê? Porque você tem um bloqueio e não sabe que tem. Daí quando você ressignifica isso, por meio de treinamentos, por meio de sessões de coach, por exemplo, por algum tipo de atendimento ou treinamento, você consegue avançar mais na sua vida. Sem aquele bloqueio que te impedia de progredir, de prosperar ou até mesmo de ser mais feliz. Tem muita gente aí assim, muita gente aí bloqueada. E nos treinamentos de inteligência emocional você consegue desbloquear muita coisa na sua vida. Gente, isso é magnífico. Por isso que eu amo essa habilidade, inteligência emocional. Nosso cérebro pode aprender o que quisermos. Gente, isso é ou não é fantástico? Tem gente aí de 80 anos que está sentando em banco de faculdade. Você pode, se você quiser, se você se permitir. Eu já falei aqui muito, nas aulas passadas, sobre os significados que damos para determinados fatos que acontecem em nossas vidas. Se você consegue localizar determinado significado que está aí talvez te prejudicando em determinada área da sua vida e der um novo significado para aquilo que aconteceu com você, seu cérebro vai reorganizar as informações, formar novas conexões neurais e você vai estar com uma nova percepção daqueles fatos que aconteceram um dia na sua vida, que estava te prejudicando, e que a partir desse novo significado, novas conexões neurais, muda tudo. Muda os seus comportamentos e, consequentemente, gente, muda os seus resultados. Você passa a agir diferente, você passa a pensar diferente, você passa a fazer coisas diferentes. Parece simples, mas não é tão simples assim não. Mas se você aprender, você consegue fazer com facilidade. Porque quando você não faz, você não conhece, tudo fica difícil. Tudo fica desafiante. Agora, quando você começa a fazer, o negócio começa a ficar mais simples. Agora, quando você faz todo dia, aquilo se torna fácil demais. Existem processos, existem técnicas, existem métodos que fazem o quê? Facilita o seu aprendizado. Facilita o seu aprendizado. Diminui o tempo de aprendizado. O que eu tenho passado muito aqui para vocês é muitas técnicas, muitas coisas importantes que você pode fazer aí no seu dia a dia. Agora, existem treinamentos vivenciais que você trabalha todo o seu emocional pesado. Daí você vira um monte de chave de uma vez. Então tem que ser feito um trabalho com um profissional da área, um psicólogo, um hipnoterapeuta, um coach, um trainee, um head trainer. Como eu disse, ou também através de treinamentos que trabalham inteligência emocional. Quando você descobre o que está te atrapalhando ou te atrasando a sua vida, que você pode mudar isso, você vai, com certeza, você vai mais longe. E busca mesmo, você vai em direção aos seus objetivos. Acontece efetivamente uma transformação nos seus padrões. Padrões mentais, gente. Acontece uma transformação. Principalmente quando você vai em treinamento. Eu fiz um treinamento em 2008 de inteligência emocional. Eu entrei para o treinamento na sexta-feira. Eles fazem treinamento sexta, sábado e domingo. Quando eu saí do treinamento no domingo, parece que eu tinha descido de uma nave espacial. Parece que eles tinham me abduzido. Sério, gente. Parece que tinha me abduzido e voltou um outro Ricardo. Voltou uma outra pessoa. Quando chegou no domingo, parece que já tinha
uma semana, uns 15 dias que eu estava dentro daquele treinamento. Só fazia 2 dias, 1 dia e meio, 2. É uma coisa fantástica, mexe tanto com o seu emocional, mexe tanto com a sua mente, trabalha tanto o seu cérebro emocional, racional, o tempo todo ali, ó. Isso transforma, é transformador, é maravilhoso. Te convido a experimentar, hein? É muito maravilhoso esse tipo de treinamento. Então vamos nessa aqui, ó. Presta atenção, caneta e papel aí na mão, para você anotar. Vamos nessa aqui, ó. Para você viver uma vida de sucesso, uma vida mais equilibrada em todas as áreas da sua vida, você vai precisar dessa habilidade emocional. Vai por mim, você vai precisar de habilidades emocionais, porque a neurociência já nos comprovou que 95% das nossas decisões são emocionais. Então, gente, hoje eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas, alguns códigos. Eu chamo dica e código é a mesma coisa, mas eu gosto de falar código, porque código é mais interessante. Códigos importantes para você aqui, para você melhorar a sua inteligência emocional. Então eu vou deixar alguns códigos aqui para vocês agora. Se eu fosse você, eu anotava aí, em caneta e papel na mão, para você anotar esses códigos importantes aí que eu vou passar para vocês aqui hoje, agora. Então já vou aí já fazendo uma pergunta para vocês que estão aí, ó. Você já se sentiu que perdeu o controle ou que você reagiu de alguma forma exagerada numa situação de estresse? Numa situação estressante? Você explodiu. Lembra aí. Reflete aí. Vou até reformular essa pergunta aqui, ó. Você já perdeu totalmente o controle e reagiu? Lembra da ação e reação? Reação instintiva. Ação é racional, é pensado. Você já perdeu totalmente o controle e reagiu de forma brusca com alguém numa situação que você perdeu ou percebeu que foi extremamente estressante? Perdeu totalmente o controle numa situação estressante? Gente, se isso acontecer algum dia com você, vou te dizer uma coisa, hein? Isso significa que você precisa efetivamente aprender como melhorar a sua inteligência emocional, hein? Se já aconteceu com 99% das pessoas. Uma das habilidades mais valorizadas atualmente, inteligência emocional. Se você estourou, eu estourava muito. Estourava muito, inclusive no trânsito. Gente, vou fazer raiva demais de mim no trânsito. E não é eles que faziam raiva de mim, é eu que me permitia ficar com raiva daquilo que a pessoa fez comigo. Lembra dos 90-10? Do Steve Colbert. O princípio 90-10? Lembra? Qual que é o princípio 90-10? 10% é aquilo que acontece comigo. E 90% é como eu reajo a isso. Olha isso. Você tem 90% de possibilidade de você entender, interpretar e saber como que você vai reagir para determinadas coisas que acontecem na sua vida. É o princípio de Steve Colbert, que é o autor do livro best-seller aí do 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, hoje eu não estresso mais, principalmente no trânsito. Ele não me faz raiva de jeito nenhum mais. Nunca mais fez. Por quê? Porque eu percebi isso, que era eu que permitia que o cara fizesse raiva de mim. Não me estresso mais. Por quê? Porque eu tenho controle emocional hoje das minhas emoções. Eu não deixo isso me abalar mais. Então eu quero te dizer o seguinte: talvez você possa estar aí achando que é uma questão desafiante de resolver, mas não é. Eu vou te mostrar aqui, ó, para você trabalhar isso no seu dia a dia.
Se você buscar, por exemplo, autoconhecimento, se permitir para as mudanças e buscar efetivamente modificar a sua forma de reagir para agir com mais consciência diante de certas situações, você consegue trabalhar sua inteligência emocional com muita facilidade. Gente, fica fácil para quem fala, mas fica mais fácil ainda para quem faz todo dia. Se você fizer isso todo dia, fazer esse trabalho de controle emocional todos os dias, saber ter um método, ter um rumo, ter um destino, ter um propósito de fazer isso na sua vida, acabou. Você vai estar equilibrado emocionalmente. Então, eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas importantes para você trabalhar a sua inteligência emocional e que você vai fazer consistentemente no seu dia a dia para você melhorar e muito aí essa habilidade, hein? Uma delas é o autoconhecimento. Você tem que desenvolver o seu autoconhecimento. Gente, antes de eu entrar para o autoconhecimento aqui, vamos chamar mais gente aí para essa aula de hoje. Essa aula de hoje está muito interessante. Vamos chamar algumas pessoas aí para essa aula de hoje. Chama aí uns amigos seus para vir para essa aula de hoje. Vai ser muito legal. Chama aí. Estou mandando aqui alguns aviãozinhos para nossa aula de hoje. Muito legal, muito bem. Vamos lá, vamos nessa. Manda aí uns aviãozinhos para seus amigos. Você acha que merece conhecer um pouco sobre inteligência emocional. Então, uma das dicas que eu vou deixar aqui para vocês é o quê? Você desenvolver o seu autoconhecimento. Definitivamente, gente, esse é o primeiro e mais importante passo para quem quer saber como desenvolver inteligência emocional. Autoconhecimento. Inclusive é um dos pilares da inteligência emocional. Se você quer ter controle sobre as suas emoções, antes de tudo, você precisa saber quais são elas. Entender sobre emoções. Que tipo de emoção que é essa? Que tipo de emoção que é aquela? Como que isso reverbera no meu corpo? O que isso me causa? Entender sobre isso. Por isso que você precisa de ter autoconhecimento. Quais que são essas emoções que você precisa controlar ou você precisa efetivamente equilibrar? E isso só é possível se você estiver o quê? Disposto a se conhecer. Autoconhecimento. Para que isso aconteça, você precisa fazer o quê? Alguns exercícios, algumas reflexões aí no seu dia a dia. Eu sempre trago aqui algumas reflexões que a gente precisa de fazer, porque isso você vai estar trabalhando na sua inteligência emocional. Para você fazer isso aí sobre você mesmo. Quando eu descobri que era eu que me permitia ficar com raiva do cara que me fechou ali, é eu que me permito, não é ele que está fazendo raiva em mim, não. Eu cito até um exemplo da porta que fica uma porta no escritório lá da pessoa, tem duas pessoas sentadas aqui. Aí a porta vai lá e fala assim, abre. Aí passa uma outra pessoa, fecha a porta, fecha. Aí a pessoa que está aqui sentada percebe aquele barulho e aquele barulho fica incomodando ela. Aquele barulho faz ela ficar irritada. Ela está tendo uma emoção de irritação. Aquilo está me irritando, aquilo está me irritando, está me irritando. Não é a porta que está te irritando. É você que está se permitindo irritar com o barulho da porta. É diferente. Agora a outra pessoa que está sentada do lado dela aqui nem está escutando o barulho da porta. Olha como são coisas diferentes. Quem que se sente irritado? Você? Ou a porta que está te irritando? Ou você que está se permitindo ficar irritado? Então tá aí, ó. São reflexões. A gente tem que fazer isso o dia todo. Sempre. Que se você quiser, aquele barulho não vai te irritar mais.
Você não vai nem ouvir aquele barulho. Você pode eliminar aquilo na sua mente. Consegue. Existe exercício para isso. Então anota aí, ó. Vou deixar aqui para você fazer aí algumas reflexões aí no seu dia a dia. Você precisa buscar reconhecer primeiro as emoções negativas através de reações físicas que você tem tido. Que tipo de reação? Prestar atenção nas suas reações físicas. Quando eu fico com raiva, que reação física que dá em mim? Com medo? Ou quando eu me sinto injustiçado, que tipo de reação física dá em mim? Isso é um exercício que você tem que fazer. Quais são os sintomas físicos que eu tenho quando eu estou com medo, quando eu estou com raiva? Isso é um exercício. Isso você tem que fazer diariamente. Perceber isso no seu dia a dia. Por que isso está me irritando? Por que eu estou ficando com medo disso? Começar a pesquisar isso em quem? Em você. Então isso é um exercício que eu tenho que fazer. É uma reflexão. Prestar atenção nas suas reações físicas. Quando você está com raiva, quando você está com medo. Quando você está triste. Várias outras situações aí que pode estar acontecendo no seu dia a dia. Outra, identificar gatilhos e situações que despertam essas emoções. Quais são as situações que me deixam estressado, com raiva ou com medo? Em qual situação eu me sinto estressado? Começa a perceber isso. Você vai começar a equilibrar isso melhor. Perceber isso no seu dia a dia. São reflexões. Minhas reações, elas são proporcionais a essas situações? Eu estou agindo ou estou reagindo? Então eu estou usando as palavras certas, os gestos certos, o tom de voz certo, adequado para responder à altura? Então fica aí, ó. Essas 3 reflexõezinhas para você trabalhar no seu dia a dia. Esse processo, gente, pode ser um pouco incômodo. Mas eu vou te dizer, lembre de que sem autoconhecimento é impossível desenvolver inteligência emocional. Que inclusive o autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional. Por isso que eu digo que é um exercício diário. Você precisa começar a se perceber, é se conhecer. Como que eu estou reagindo ou agindo diante de determinadas situações. Outra dica aqui, ó, melhorar a sua comunicação. Como que está a sua comunicação? Você com você mesmo, você com uma outra pessoa. Lembra do ciclo que eu falei? Do ciclo das crenças, ciclo dos pensamentos. Isso acontece o tempo inteiro. Então, melhorar a sua comunicação. Esse é um ponto essencial para você, o quê? Aprender como aumentar a sua inteligência emocional, que é a forma de nos comunicarmos. Além de saber escutar o que o outro está dizendo, o que o outro está falando. As pessoas que querem se desenvolver emocionalmente também precisam ter fontes de comunicação melhores, se comunicar melhor. Desenvolver emocionalmente é isso. O que você está comunicando com você? O que você está comunicando? Como que você está comunicando com as outras pessoas ao seu redor? Lembra que eu falei do relacionamento interpessoal? Isso também é um dos pilares da inteligência emocional. Então assim, ó, quem possui inteligência emocional sabe expressar de maneira adequada e com empatia, usando as palavras certas para se comunicar de forma precisa. Por exemplo, quando você estiver em uma situação que alguém fez algo que você não gostou, por exemplo, você vai buscar se expressar da seguinte forma, da melhor forma possível. Tem até um exercício para poder fazer com relação a isso. Aí você vai falar para a pessoa. Esse exercício de coaching, gente. Quando você vai falar para a pessoa
fez uma raiva de você ali naquele momento, alguma coisa que você não gostou, fez algo que você não gostou. Você está se expressando certo? Você está se estressando ali na hora? Você está brigando, você está batendo? Ou você está comunicando da forma correta? Então eu vou te ensinar aqui agora uma das formas que você pode fazer no seu dia a dia para você melhorar esse tipo de comunicação, principalmente com a outra pessoa, que é a comunicação, que é o relacionamento interpessoal. Então, você vai escrever aí assim, ó, anota aí, se eu fosse você eu anotava, hein? Se eu fosse você eu anotava, que isso vai ser importante para você, ó. Então você vai falar com fulano assim, fulano, quando você faz o quê? Colocar o fato específico. Faz o quê? Quando você faz isso ou aquilo, eu me sinto o quê? Você vai colocar o sentimento específico que você teve. Eu me sinto assim. Então, fulano, será que você poderia... Olha só, será que você poderia fazer dessa forma? Então você vai fazer um pedido para o fulano que você quer que a pessoa faça. Como que você quer que a pessoa faça? Olha como que a comunicação melhora, gente. Isso é um exercício de coaching, inclusive. Um exercício que você precisa fazer constantemente. Nossa, Ricardo, vai demorar 30 segundos. Gente, precisa ser feito. Você vai fazer uma vez, e se você vai fazer algumas vezes, depois daqui a pouco você acostuma. O negócio flui com tranquilidade. Você aprende e começa a fazer de forma automática. Então presta atenção aqui, ó. Você escreveu aí o que eu falei, né? Vou falar essa frase aqui, que eu falei de novo, do exercício, para você fazer numa frase específica. Então, quando você vai falar para fulano, fulano, quando você coloca essa caneta fora do lugar, então lembra que eu falei lá em cima? A caneta fora do lugar é um fato específico, concorda? Então quando você coloca essa caneta fora do lugar, eu me sinto muito chateado. Então, o chateado é o quê? É um sentimento específico. Daí você continua. Será que você poderia, sempre que usar a minha caneta, colocar ela no devido lugar, ou no lugar certo, ou aqui na minha mesa? Que é um pedido. Você está fazendo um pedido específico que você fez para outra pessoa. Isso está relacionado com o que, gente? A forma de se comunicar. Comunicação. Como que você tem que se comunicar com as outras pessoas à sua volta? Para quê? Para ver uma comunicação mais assertiva, mais justa, mais tranquila, sem estresse, equilibrado, sem emoção para cima nem para baixo, ó. Light. Então, gente, fazer um exercício desse, você vai deixar claro para outra pessoa o que você de fato o que de fato está te incomodando. Como que você se sente naquele momento. Mesmo assim, ainda assim, você ainda não vai sair do controle. Pegou esse código aí? Legal, não é? É importante. Por quê? Porque às vezes você vê aquilo, fica estressado, às vezes você briga sem necessidade, ou às vezes você engole aquele sapo ali também e não fala. Você está guardando sentimento. E sentimento ruim, estressante, raiva. Não é legal. Então, quando você se comunica adequadamente, a outra pessoa entende, pronto, acabou, resolveu o problema, fim de papo. Vamos seguir em frente. Essa é a forma que você precisa de se comunicar para não ficar se chateando com coisas pequenas e se estressando constantemente. Comunique melhor e trabalhe a sua inteligência emocional no seu dia a dia. Isso vai fazer bem para você. Legal isso, não é mesmo? A Ieda entrou aí, ó. Inteligência emocional é essencial para a vida. Muito bem, Ieda. Muito obrigado aí, ó. Dando dicas aí importantes. A Ieda também é uma nossas parceiras aí,
trabalha com inteligência emocional aí demais. Coach, Master Coach. Prazer tê-la aqui na nossa 12ª aula de inteligência emocional. Como é um prazer também ter todos vocês aí, hein, gente. A Ione tá aí, ó. A Doris entrou aí agora também. Seja bem-vinda, Doris. Então, uma outra dica que eu vou deixar aqui para você: busque entender o ponto de vista de outras pessoas. Nós acabamos de falar sobre isso aqui. A forma de se comunicar com outra pessoa. Depois de gerenciar melhor as suas emoções, como nós falamos aqui agora há pouco, como que você vai fazer para você gerenciar, para você equilibrar o seu emocional, você deve também compreender e praticar o que, gente? Uma das coisas que a gente mais ouve aí e que menos a gente acha: a empatia. Praticar a empatia com o sentimento das outras pessoas. Gente, em ambiente como o trabalho, por exemplo, onde existe muitas situações de troca de ideia, vai ser extremamente necessário você se colocar no lugar da outra pessoa. Empatia. Isso também é muito importante. Buscar entender o que os outros estão pensando, sentindo e como que eles chegaram àquelas conclusões. Gente, isso é fundamental. Esse processo de trabalhar nossa inteligência emocional é extremamente fundamental. Empatia também está dentro da inteligência emocional. Quando você procura entender o ponto de vista de outra pessoa, você consegue mudar a sua perspectiva e responder de forma mais empática. Pegou esse código aí? Pegou essa dica aí? A gente tem que entender o outro, gente. O seu ponto de vista não pode ser o único. E não pode ser, é só você que tem razão? Claro que não. Isso também a gente chama de resiliência emocional. Opa, peraí. Vou concordar com você. Eu posso até concordar com a outra pessoa. Isso não significa que a opinião dela é que vai prevalecer. Você pode ter uma opinião sua, ela pode ter uma opinião dela, você não concordar com a opinião dela e você chegar no denominador comum. Isso chama de empatia. Você baixa a sua guarda. Parar de querer só ter razão o tempo todo. Trabalhar um pouco mais a sua emoção. Como a sua empatia, por exemplo. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Por fim, eu vou te dar aqui uma última dica, muito importante para o seu processo de desenvolvimento de inteligência emocional, hein? Vamos lá, essa aqui é forte, hein? Saber escolher as suas batalhas. Onde que você está entrando, hein? Está entrando em guerra aí que é sua? Esse é um ponto muito importante. Você está entrando em batalha que é sua? É importante você entrar em determinadas batalhas? Gente, às vezes a gente entra em coisa que a gente... Meu Deus, para que eu fiz isso? Para que eu entrei nessa? Houve um descontrole emocional. Tem coisa que eu preciso entrar. Agora, tem coisa que eu preciso de sair dela, de correr dela. Ou seja, tem coisas que precisa de nem entrar. Eu não precisava de entrar em determinadas batalhas, em determinadas guerras que nem eram minhas. Então, são escolhas, a gente tem escolha o tempo todo. Essas escolhas eu preciso fazer com o quê? Com inteligência emocional. Isso mesmo. Então vamos lá aqui, ó. Presta atenção aqui, que essa vai ser top. Escolha as suas batalhas. Escolha as suas guerras. Você vai entrar em guerra? Você vai entrar em batalha? Pensa naquela situação de estresse que você se envolveu um dia. Reflete aí. Agora busca aí nas suas memórias. Em qual delas você realmente tinha controle? Controle da situação. Gente, quando a gente fala de controle, a gente fala de controle interno. Porque tem muitos controles externos que a gente não consegue controlar. Tem muitas situações, né? Quer dizer, situações externas que você não consegue controlar.
Então reflete aí. Aí, ó, a Ione já deu um putz aí, hein, Ione? O putz é pra gente saber que realmente é coisa nova. Então, qual delas você realmente tinha controle? Aquelas estressantes. E também qual delas realmente importavam para você? Olha só, você se envolveu, ficou estressado, perdeu o controle, mas talvez aquela batalha ou aquela situação nem era para você entrar. Ou talvez era, mas não era da forma certa. Não seria daquele jeito que você fez. Pensa aí, reflete aí um pouco. Gente, fazer essa reflexão é muito importante. Quando nós encontramos, a gente se encontra em situações de quê? De conflito. De conflito, principalmente. Daí, quando você faz esse tipo de reflexão, na próxima vez que acontecer algo parecido, por exemplo, você vai saber se sobressair muito melhor. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Você vai pensar duas vezes antes de agir. Quando você pensa, você age de forma mais adequada. Quando você reage, o que acontece? É instintivo. Então, você vai pensar duas vezes antes de agir. Por quê? Porque você já passou por aquilo. Você fez uma reflexão, opa, nessa eu não entro mais não. Você vai ter melhor controle da situação. Com certeza vai ser diferente. Então eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos de perguntas que você deve fazer, que você pode fazer ou que você deve fazer para você melhorar você mesmo quando você estiver em momento de estresse, de discussão ou conflito. Então anota aí. Você vai se perguntar, você vai perguntar para você vai fazer esse exercício constante no seu dia a dia. Anota aí, se eu fosse você eu anotava, hein? Então vai lá, pergunta número 1 aí, ó. Esse problema é realmente importante? Esse problema é realmente importante? Você está no problema, opa, calma, vamos resolver isso aqui. Esse problema é realmente importante? Eu preciso lidar com isso agora? Eu preciso lidar com esse problema agora? Eu tenho controle sobre a causa desse problema? Eu vou conseguir mudar alguma coisa com essa discussão nesse momento? Isso é uma reflexão. É para você refletir. Quando você grava essas perguntas, quando você faz essa pergunta de reflexão para você, você vai ver que muita coisa você não precisava de ter entrado, muita coisa você não precisava ter reagido daquele jeito. Por quê? Mas você reagiu. Falta de controle emocional. Eu preciso realmente resolver esse problema? Esse problema é importante para mim? Lidar com ele agora? É necessário lidar com ele agora? Eu tenho controle sobre a causa desse problema? Tem. E muitas vezes a gente não tem. Eu vou conseguir mudar alguma coisa com essa discussão agora, nesse momento? Então fica aí, essas dicas aí para você refletir. Se você for capaz de responder essas perguntas rapidamente, com certeza você vai evitar um desgaste em situações que não são realmente importantes e que você não tem controle. Porque na maioria das vezes a gente não tem controle externo. A gente tem controle interno. Eu controlo as minhas coisas. Agora o externo eu não tenho controle não. Gente, nós não precisamos de controlar tudo também, né? Pelo amor de Deus. Tem coisa que não vai fazer sentido pra gente. Tem coisa que nós não vamos ter controle da situação. Eu estou dizendo da situação, não da emoção ou do sentimento. A emoção e o sentimento é com você. Externo, não tem o controle. Então, situação é externo, emoção e sentimento é interno. Então existem situações que fogem efetivamente do nosso controle externo. Daí você vai fazer o quê? Vai ficar se desgastando por uma coisa que você não consegue controlar? Daí você precisa de quê? Parar, pensar, refletir. Isso realmente é importante? Eu preciso lidar com isso agora mesmo? Eu tenho que efetivamente
controle sobre a causa desse problema? Então, essa discussão vai me levar a algum lugar, a alguma solução? Pensou nessas perguntinhas aí, gente, rapidamente assim, pronto. Bola para frente, equilíbrio, controle emocional. Eu não sou dono da razão, você tem que pensar nisso. Eu não sou dono da razão. Então, não vou controlar o mundo. Então eu posso me controlar e me equilibrar nesses momentos, mas não posso controlar as coisas externas. Fica de boa e vai para frente. Segue a sua vida. Isso também é ter inteligência emocional. Saber a hora de entrar e sair de determinadas situações. Então fica aí essa dica aí para você. Pega esse código aí. Aprender como desenvolver a inteligência emocional pode levar um tempo. Pode levar um tempo. Mas como que a gente viu isso aqui, ó, é um dos principais fatores para que você tenha o quê? Sucesso em várias áreas da sua vida, especialmente na área profissional. Aí, a Ione tá falando aí, ó. Engraçado que eu tenho me feito essas perguntas hoje em dia, saindo de cada confusão. É isso mesmo, Ione. Que maravilha. Que coisa maravilhosa você tá me falando aí, ó. Você fazendo essas perguntas, você sai de cada uma que você fala assim, eu não precisava nem de ter entrado, nem de estar perto. E coisa que às vezes a gente entra, por quê? Por falta de fazer determinadas perguntas. Será que isso é para mim? Será que isso é eu que tenho que resolver? Não tem a outra pessoa que tem que resolver? Isso aqui é eu mesmo que vou ter que fazer? Isso é importante para mim agora? Eu tenho controle da solução desse problema? Então, aproveita essas dicas aí que eu estou deixando aqui para vocês. Use toda a oportunidade desafiadora que você tiver aí no seu dia a dia para você controlar e praticar. E praticar. Praticar, hein, gente? Praticar. Isso vai levar você para outro nível de inteligência emocional. Aí a Sabrina entrou aí. Tá batendo umas palminhas. Muito bem, vamos lá. Quem gostou aí das dicas que eu deixei aí, pra você desenvolver melhor a sua inteligência emocional, fala aqui pra mim. Quem chegou aí agora? Sabrina. E eu vou falar com vocês. Volta lá na aula depois, vou deixar a aula gravada aqui. Essa é a 12ª aula que nós já estamos fazendo aqui sobre inteligência emocional. E é muito legal, hein? Muito importante você ter o conhecimento da sua inteligência emocional. E agora eu vou aproveitar, né? Claro, vou deixar um recadinho aqui para você. Se você quiser vivenciar tudo isso que a gente acabou de falar aqui sobre inteligência emocional, tudo isso que a gente vem falando e aprendendo aqui nessas aulas, vivenciar a sua inteligência emocional num seminário de alto impacto emocional. Eu e a minha equipe, nós vamos ministrar esse seminário na próxima semana que vem, aqui em Belo Horizonte. Nós já estamos definindo o hotel e já vamos passar aqui, terça-feira que vem eu já passo para vocês aqui o hotel que vai ser. Será nos dias 15 e 16, um final de semana, sábado e domingo. Essa vai ser uma imersão aqui comigo e a minha equipe lá do Instituto Amplidon, durante 2 dias de treinamento de impacto emocional pesado, para você se desbloquear, se destravar aí. Eu criei um método que chama MPL, Mentalidade, Propósito e Liderança. É um treinamento presencial, vivencial. Por que vivencial, gente? Porque você vai aprender através de dinâmicas, de exercícios, trabalhando as suas emoções. E você vai trabalhar, o que você vai trabalhar nesse treinamento? Opa, tem gente falando aí, ó. Dicas muito bacanas, obrigado. Hoje sou outra pessoa após fazer o curso de inteligência emocional. Muito legal. Você vai poder trabalhar aqui a sua mentalidade, ter a oportunidade de descobrir o seu propósito e trabalhar a liderança da sua vida. Será uma imersão de 2 dias. Você vai poder ir no primeiro dia lá para o treinamento
e voltar para casa normal, não tem hospedagem. Você vai voltar no segundo dia normalmente para dar continuidade ao seu treinamento. Serão 2 dias de muita transformação. Lá você vai poder superar as suas limitações. Tudo feito, gente, através de dinâmica, de exercícios específicos. Tem um método, tem técnicas específicas. Você vai conseguir mudar a sua mentalidade para você alcançar os seus melhores resultados na sua vida. Aqueles que você realmente merece. Vai poder instalar novos drives mentais para você prosperar mais nos seus objetivos. São 2 dias de conexão com o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro propósito de vida. Nessa imersão, você vai poder ampliar o seu autoconhecimento, fortalecer a sua autoconfiança, a sua autoestima, aprender a gerenciar suas emoções e sentimentos, desconstruir crenças limitantes que impedem, crenças que ficam impedindo você de realizar seus sonhos, de você alcançar seus objetivos, aquilo que você deseja alcançar efetivamente na sua vida. Você vai aprender a ressignificar sentimentos, emoções, memórias, crenças limitantes e mais, vai fazer você tomar decisões mais assertivas. E aí? Você ficou curioso? Você ficou curiosa? Vai lá no link da minha bio, lá no meu Instagram, ricardoborges.oficial, e já faz a sua reserva lá, a sua inscrição no nosso, ou também você pode fazer no nosso site, institutoamplidon.com.br, ou lá no ricardoborges.oficial. Reserva a sua vaga lá para os dias 15 e 16 de abril. Será um final de semana assim transformador. Será um final de semana transformador. Eu fiz um treinamento desse em 2008. Foi uma coisa maravilhosa para a minha vida. Foi um divisor de água. Será um final de semana de evolução. Serão 2 dias de imersão de alto impacto emocional e que vai ser um divisor de águas na sua vida. Um final de semana para você trabalhar literalmente a sua inteligência emocional e sair de lá com uma bagagem para você realizar os seus projetos e conquistar seus sonhos para esse ano ainda, hein? Para esse ano ainda, você conquistar os seus sonhos. Gente, realizar objetivos, conquistar objetivos, trabalhar projeto de vida é maravilhoso. Então, eu vou te perguntar aí, ó, você já fez o seu projeto de vida para esse ano? Já fez? Tem gente que até hoje não fez um projeto de vida. O que você quer para sua vida? O que você está querendo para esse ano? O que você está querendo alcançar? Você já fez o seu? Você já sabe qual que é o seu propósito para a sua vida? Você vai descobrir num treinamento desse. Como que está a sua liderança hoje? A liderança da sua vida. Você é um líder aí na sua empresa? Nós vamos trabalhar tudo isso dentro de um treinamento desse. Um treinamento comportamental, de inteligência emocional. Você tem tido mais resultados positivos ou mais resultados negativos? Nesses 2 dias, gente, eu vou te ensinar e você vai aprender a lidar melhor com a sua inteligência emocional. Isso eu te garanto. Você vai passar por um processo de transformação. Você vai poder vivenciar as 5 emoções básicas. Quais são essas 5 emoções básicas? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o afeto. Gente, é preciso você passar por um processo, por um método, com técnicas profissionais, para você conseguir superar essas emoções que estão te atrasando, te bloqueando, te atrapalhando, que não deixa você progredir, você crescer, você ter sucesso na sua vida, você alcançar seus objetivos, que não deixa você prosperar. Como que você passa por um processo de transformação sem vivenciar? Sem vivenciar aquilo que talvez esteja te impedindo de você ser feliz aí na sua vida. Então, aquilo que tem te bloqueado de você ser uma pessoa melhor, de ter resultados melhores, de ter comportamentos mais assertivos. Então, esse treinamento realmente vai te transformar. Um treinamento vivencial, feito através de dinâmicas que irão te levar para um outro nível de inteligência emocional. Você vai poder viver muitas emoções, você vai entender e vai saber lidar com tudo isso sem nenhuma dificuldade. Aliás, não tem nada no treinamento que você não consiga fazer.
A não ser que você não se permita. Como eu tenho falado aqui em várias aulas minhas. Você que tem que se permitir. Se você se permitir, efetivamente se desbloquear, você tem que se permitir. Para você se destravar, você tem que se permitir. Daí o processo acontece, daí o processo funciona. Porque eu não consigo fazer nada com você. Você é que é o maior responsável por tudo que está acontecendo com você e por tudo que pode acontecer na sua vida. Então vem comigo aí, ó, para essa jornada do conhecimento, um método técnico, MPL, mentalidade, propósito e liderança. Vai ser uma jornada transformadora, hein, gente? Vai ser uma jornada de transformação aí para sua vida. Vai ser nos dias 15 e 16 desse mês. Semana que vem, eu vou te esperar lá. Faz aí a sua reserva e vamos para cima. Vamos mudar aí de nível e partir para um nível melhor. Se você der conta, vai lá no meu Instagram lá, ó, ricardoborges.oficial, ou também no site, no nosso site, institutoamplidon.com.br, e cai para dentro aí da sua transformação, né? Muito bem, antes da gente encerrar aqui essa aula de hoje, eu quero repassar só mais uma coisinha aqui que eu achei muito interessante, que foi uns drives mentais que nós deixamos nas aulas passadas. Quem está chegando aí agora vai pegar essa parte aí dos drives mentais, que eu acho muito legal e importante, que eu quero rever aqui novamente com vocês, para a gente mesmo fazer uma reciclagem desses drives mentais, que foi muito importante. Quem lembra aí, hein? Se você quiser anotar também, você pode anotar aí, ó. Quem lembra aí dos drives mentais que eu passei aqui na última aula? Então começa a escrever aí, gente, ó. Vou deixar aqui os quatro drives mentais que a gente, para você praticar, que a gente fez aí, que eu passei para vocês aí na última aula. Os drives mentais para você fazer no seu dia a dia e instalar esses drives mentais aí no seu dia a dia, hein? Então vamos lá, o drive mental que eu já tinha passado aqui nas aulas anteriores, que eu passei na última também. Eu comando a minha mente não me comanda. Isso é um drive mental. Isso é importante você colocar isso para você. Se você deixar sua mente comandar, ela vai fazer o que quer. Então quando você instala um drive mental desse, é importante para você progredir nos seus objetivos. Outro drive mental. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Olha que drive mental magnífico esse. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então você que fica dando muita desculpa aí, que agora você não pode, e que semana que vem eu faço, fica procrastinando, arrumando um monte de desculpa, você deve colocar isso aí na sua vida. Você não é bom em mais nada. Aí você fala assim, opa, peraí, eu tenho que parar de dar desculpa então, porque se eu ficar dando desculpa, eu não vou ser bom em mais nada. É isso que você quer? Então, vira a chave rapidão. Então é um drive mental. Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Então, opa, eu tenho que parar de dar desculpa, eu tenho que partir para cima, eu tenho que começar a efetivamente fazer minhas coisas mais rápido. Minha alma tem saudade de coisas que meus olhos nunca viram. Nossa, mãe. Esses dias eu passei por isso. Fui fazer um trabalho fora. E nós tivemos a oportunidade de conhecer lugares aqui, que quando a gente chegou lá, eu falei exatamente essa frase. Minha alma tem saudade de coisas que meus olhos nunca viram. Isso é drive, gente. Sabe por que é drive? Pensa bem na profundidade dessa frase. Minha alma tem saudade de coisas que os meus olhos nunca viram. Então, você já mentalizou alguma coisa que você gostaria de fazer, que você gostaria de comprar, que você gostaria de adquirir, de andar numa BMW, por exemplo? Você já mentalizou isso? Quando você mentaliza, seus olhos viram? Não. Você só mentalizou. Você teve aquela vontade. Você foi lá. A sua mente foi lá, a sua alma foi lá e vivenciou aquilo.
mas seus olhos ainda nunca viram. Então, a minha alma tem saudade de coisas que meus olhos nunca viram. E tem uma frase que fala assim também: se você consegue mentalizar, você consegue realizar. Olha que legal, outro drive mental. Então pega esse código aí. Outro que eu deixei aqui na última aula também: quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Você aprender as coisas, você não vai ficar dependendo dos outros para ficar fazendo para você. Quem aprende não depende. Pega esse código aí. Muito legal, gente. Esses são os drives mentais que falamos aqui na última aula. E você? Tem praticado aí o seu drive mental? Tem usado esses drives mentais aí na sua vida? Olha lá, hein? Tem que praticar. A prática é tudo. Eu sempre falo isso aqui nas minhas aulas. Então, como eu disse, nós chamamos isso de drives mental. Drives mentais. Instalar um drive é você repetir um comando, um hábito, várias e várias vezes por dia. Você pode ser uma vez, pode ser 2 vezes, pode ser o dia todo. Você pode ficar repetindo aquilo ali. Aquilo vai instalar um drive mental na sua cabeça que você vai começar a ter o quê? Vai te impulsionar para coisas diferentes. Você vai achar quantas vezes você achar necessário, você pode fazer. Você vai criar um novo hábito e sair daqueles que não são muito bons. Esses drives mentais vão te levar para um outro nível, um nível melhor, sempre acima, no positivo. Usa aí, hein, gente. Instala esses drives aí na sua mente aí para que você possa mudar a sua vida aí, os seus hábitos, os seus comportamentos. Esse e muitos outros drives mentais que a gente faz um exercício também lá dentro do treinamento. Você vai achar lá no nosso treinamento, na nossa imersão, 2 dias, que é o método MPL, Mentalidade, Propósito e Liderança. Você vai aprender isso e muito mais outras coisas no método MPL. Vai acontecer aí nos dias 15 e 16 de abril. Volto a falar com vocês aqui em Belo Horizonte, hein? Vai lá no nosso site, institutoamplidom.com.br, ou no link da minha bio, ricardoborges.oficial, e faz agora mesmo. Serão 2 dias de muita transformação. Gente, vai ser fantástico, vai ser transformador. Faz aí a sua reserva que você não vai perder. As vagas são limitadas, hein? Muito bem. Então já estamos caminhando aqui para o final da nossa aula de hoje. E eu acredito ter já sido uma aula bem produtiva. Então fica aí essas dicas e códigos importantes para você aplicar aí no seu dia a dia e transformar efetivamente a sua vida de uma forma mais saudável e produtiva, buscando melhores resultados nas suas áreas pessoal e também na sua área profissional. Gente, falando aqui do treinamento, do método MPL, é uma das formas mais práticas que a gente pode conseguir de quê? De entrar no patamar da nossa consciência emocional e despertar a nossa inteligência emocional. Então, esse vai ser o quê? Para você, aquele primeiro passo que você vai estar dando, onde você vai conseguir o quê? Identificar e delimitar aquela neblina que estava diante dos seus olhos, por trás da sua mente, te atrapalhando, te atrasando, te bloqueando. Primeiro passo é um treinamento desse, para que você possa assumir definitivamente o controle da sua vida e sentir efetivamente mais competente para tocar os seus projetos aí e alcançar os seus objetivos, hein? Isso vai ser muito bom. Esse treinamento vai ser maravilhoso. Isso se chama inteligência emocional. Legal, pessoal? Muito bem. Vamos nessa aqui. Então eu espero ter contribuído aí com vocês. O Hudson chegou aí agora, a Suelen, o Bueno Pereira, sejam bem-vindos aí, o Hudson chegando aí, ó. Então eu espero ter contribuído aqui mais uma vez com vocês. Obrigado, Ione. Estou trazendo aqui mais alguns conteúdos, né, importantes sobre inteligência emocional.
Se você quiser vivenciar isso tudo que a gente vem falar, inclusive aqui nessa 12ª aula que nós estamos fazendo, vai lá para o nosso treinamento do MPL. Vai ser semana que vem, hein? Dia 15 e 16 aí. Vai ser um final de semana magnífico, maravilhoso para você destravar aí e abrir muitas portas aí com essas chaves que nós vamos dar aí nesse treinamento. Me sinto muito honrado em estar aqui, estar contribuindo aqui com vocês de alguma forma para o seu desenvolvimento. Então, pessoal, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Muito legal estar aqui com vocês até esse momento e muito obrigado por vocês estarem aqui nessa aula até o final. A gente que acompanha aí desde o início essa nossa jornada do conhecimento, hein? Valeu, gente! Até semana que vem. Quem chegou aí agora no finalzinho, a aula vai ficar gravada, você volta lá e assiste a aula de novo. Legal? Até semana que vem. E tamo junto até depois do fim. Tchau, gente. Abraço.